Bom dia, bom dia. Mais um dia, mais uma semana de jejum que nós estamos aqui para juntas aprendermos sobre Deus, sobre esse reino eterno que não tem fim e não terá fim. Amém? Bom dia, bom dia. Um reino que é constituído por justiça, lealdade, fidelidade. E nós aqui adoramos ao Senhor juntas, mais uma vez, nesse tema, né? A gente estando discernimento teológico. Eu vi a necessidade da gente aprofundar mais nesse tema de nós sermos mães teólogas, né? Da gente entender, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. É um tempo onde tantas filosofias novas, tantos pensamentos e tudo pode passar. Mas tudo pode transformar, tudo pode mudar, mas as palavras e os princípios de Deus, eles permanecem os mesmos. E eu tenho sentido mesmo a necessidade no meu espírito da gente, como mães dessa geração, nesse mundo, da gente estar estudando mesmo sobre os princípios desse reino, né? E hoje nós vamos falar sobre as tradições, sobre algumas tradições. Eu sempre uso a gente colocar a Bíblia, né, colocar a Bíblia acessível a nós, acessível, de uma linguagem que nós entendemos, mas ao mesmo tempo que a gente preserve o que a Bíblia é. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre tradições na Bíblia, né? Qual que é a necessidade que nós temos de manter as tradições, de nós termos tradições em nossa casa, termos tradições na nossa família. E nós vamos estudar o que é tradição, né? O que Deus quer falar conosco nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as tradições bíblicas, onde a Bíblia ela tem se tornado, ela não é obsoleta, ela não é antiga, mas para algumas famílias cristãs, para alguns cristãos, ela tem se tornado, né, antiga. E como diz Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal da Manhã, né? As notícias que ela nos dá, ela é atual. E nós vamos estar sempre como mães cristãs aqui, papais que oram, preservando, né, os princípios, os reinos, os princípios desse reino que não tem fim. Eu sempre coloco ali nos hashtags, né, desde quando o Mães que Oram foi fundado, foi criado, eu coloco ali nos hashtags princípios, cuidando das próximas gerações, princípios, valores, palavra de Deus. E esses são os valores que a gente tem que estudar aqui no Mães que Oram. Eu achei muito, muito importante isso, da gente sempre estar falando quais são os valores, quais são os princípios que o Ministério Mães que Oram tem. E é isso que nós vamos falar a respeito hoje aqui novamente, né? Nós já demos bom dia, Ruth, bom dia, Irene, bom dia, Tati. Nós vamos esperando vocês entrarem um pouquinho e a gente vai entrar nesse tema de hoje, tradições, né? E eu tenho mesmo sentido a necessidade no meu espírito da gente falar sobre isso. Mães teólogas, que a gente possa, quando te perguntarem, né? Quem que você é? O que você faz? Eu sou teóloga. Por quê? Porque você estuda, e teologia não é algo que tem um princípio e um fim. Porque teologia ela é o estudo
sobre Deus. E o estudo sobre Deus, ele não tem fim. Então, a gente tem que ser eternas estudantes, né? Se alguém for te perguntar, eu sou estudante de teologia a vida inteira, porque não tem um fim. O estudo da teologia, ele nunca tem fim. Deus, ele é infinito, ele não tem fim. Então, a gente tem que ser essas eternas estudantes sobre Deus. Então eu vou tirar aqui os comentários, depois nós ligamos, eu vou colocar no final novamente, né, pra gente orar juntas. E então hoje eu vou fazer um estudo mesmo sobre tradição. Você vai sair daqui sempre, né? Eu acho que eu vou fazer depois um certificado de teologia para nós, né, como mães aqui do Mães que Oram. Então, a teologia, ela é ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. Isso é teologia, é o que nós estamos fazendo aqui. É a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, da sua natureza e de seus atributos e da relação do homem com Deus. E a palavra teologia é constituída de dois termos, eu já falei sobre isso aqui, eu só estou recapitulando, constituída de dois termos gregos, theos, que significa Deus, e logos, que é a palavra, o estudo. A palavra teologia significa de um modo amplo um discurso sobre Deus. Então, teologia, theos, Deus, e logos, que é a palavra. Então, que é a palavra que estuda sobre Deus, sobre aquilo que é divino, os atributos de Deus dentro da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre tradições. A gente tem vivido em uma época, a gente tem vivido em uma cultura que, se a gente for falar assim, você é tradicional, parece que ficou algo errado. É igual eu coloquei ali na legenda, eu falei assim, o errado está se tornando certo, o certo está se tornando errado, né? A mentira, para muitos agora, é verdade, e a verdade tem se tornado mentira. Eu estava conversando com meu filho outro dia e eu falei assim que o feio agora é bonito e que o bonito não é bonito mais, mas é feio. As passarelas da moda, quanto mais for fúnebre, for estranho, for algo, sabe, mais bonito, que aos nossos olhos, a essa imagem que os nossos olhos veem, não é bonito. Eu falei com meu filho, filho, isso não é bonito. Uma mulher que tá totalmente parecendo que ela, sabe, uma imagem fúnebre, colocou olhos roxos, sabe, assim, como se ela tivesse num canto, com uma roupa estranha. Não é bonito, mas é o que estão hoje nas passarelas, coisas estranhas, e estão querendo colocar em nós que aquilo é bonito, mas não é bonito. E como manter uma cultura, uma tradição em um mundo que está revertendo, que estão invertendo os valores. E como que nós, famílias cristãs, como que nós, mães cristãs, temos que tomar cuidado com isso, porque na linguagem, nas artes, é isso que faz um povo, é a linguagem, são as artes, é aquilo que está nos cercando, é isso que forma uma cultura. E a cultura do mundo, ela pode mudar, mas o que eu quero falar aqui para vocês é que a cultura dentro da nossa casa, a gente tem que conservar. Aquilo que é verdade na palavra, ela tem que continuar sendo verdade. Aquilo que é mentira, que é considerado, que a Bíblia considera como mentira e como engano, tem que continuar dentro da nossa casa sendo mentira e engano, sendo pecado.
A gente não pode mudar a palavra e a Bíblia porque o mundo está mudando, porque o mundo está pensando que está evoluindo. Mas a palavra de Deus, ela já tem nela toda a evolução que nós precisamos. Ela já é uma evolução em si. Porque Deus, Ele que é a palavra, Ele é a palavra revelada. Então o pecado, ele vai continuar sendo pecado, ainda que o mundo queira mudar essa verdade de que pecado é pecado. Então, eu sempre falo com os meus filhos, ainda que todos estejam indo para uma mesma direção, nós temos que continuar indo na direção bíblica, nas tradições, nos ensinamentos que a Bíblia nos diz. E nós, mães, nós vamos estudar o que é tradição. Olha o que significa, o que é tradição. E hoje com muita facilidade, até os próprios cristãos, eles falam assim: se você é tradicional, você é religiosa, você é considerado fariseu porque você está tentando manter uma tradição. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque tem tradições que nós temos que manter. Tradições bíblicas, as disciplinas bíblicas da oração, de uma devocional, é uma tradição. E às vezes até pelos nossos filhos, porque eles estão sendo bombardeados por uma cultura nova, ele vai falar assim: ah, mãe, você é muito tradicional. Ô pai, você é muito tradicional. E aí você tem que transmitir para eles e deixar claro para eles que tá tudo bem. Você quer ser tradicional, contanto que você mantenha a tradição bíblica dentro da sua casa. E olha só que interessante. Tradição, do latim tradio, tradere, entregar, passar adiante. É a continuidade ou permanência de uma doutrina, uma visão de mundo e valores de um grupo social ou escola de pensamento. Preste atenção, é a continuidade, a permanência de uma doutrina. Então, você tem que ser tradicional, sim, mãe, porque você ensina e você vive e você ensina para o seu filho, você tem que dar continuidade a uma doutrina, que é a palavra, que são os ensinamentos, que são os valores de Deus. Você tem que passar adiante para os seus filhos uma visão de mundo bíblica. O que a Bíblia fala a respeito do mundo, do que está acontecendo agora na política, porque a Bíblia ela é atual, tudo que nós estamos vivendo hoje, pandemia, economia abalada, nas artes, tudo está escrito aqui na Bíblia. Tudo que nós estamos passando para aquelas pessoas que leem a Bíblia, para as mães teólogas, para as famílias que têm a teologia, que é o estudo da palavra, isso que está acontecendo no mundo não é novidade. Tudo bem, a gente pode ficar, às vezes, assustado, pô, já chegou o que a Bíblia diz, já chegou, mas surpresos nós não estamos, porque aqui diz tudo o que está acontecendo agora, na atualidade. Nós não somos pegos de surpresa. Então, ao nível da etnografia, a tradição revela um conjunto, e é isso que eu quero falar para vocês. Existe uma mãe teóloga que eu vou ler sobre ela hoje na Bíblia, mas a tradição revela um conjunto de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, músicas, práticas, doutrinas e leis
que são transmitidos para as pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos passam a fazer parte da cultura. Olha quantas coisas nós temos que fazer. Então, a tradição, ela revela um conjunto de costumes. Quais são os costumes da sua casa, da sua família? Você como mãe, você que insere os costumes dentro da sua casa, você que insere os costumes na vida dos seus filhos. Quais são esses costumes? Então, é um conjunto de costumes, de comportamentos. É isso que eu tenho estudado, é isso que eu tenho falado para vocês. Como que o comportamento, ele determina como que será, e hoje eu vou mais além, como que será o destino dos seus filhos. Às vezes nós queremos para os nossos filhos tantas coisas. Sucesso. Nós queremos tantas coisas para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam abençoados na terra. Nós queremos que eles, tenham um bom casamento, que eles sejam, tenham uma saúde mental, uma saúde emocional. Mas quais os comportamentos que você tem transmitido para eles como tradição? Às vezes você grita. Você é uma mãe que grita, que coloca dentro da sua rotina esse comportamento? Você é uma mãe que disciplina quando tem que disciplinar? Quais que são os comportamentos em questão da alimentação que você tem colocado? É uma alimentação nutritiva? Quais os comportamentos que tem entre o casal, que seus filhos participam, entre você e o seu cônjuge? Quais são esses comportamentos entre vocês que eles vão levar, que eles com certeza vão levar para sua posteridade? Porque as tradições é esse conjunto, é o que faz, que são os costumes, comportamentos, as memórias. Eu achei tão interessante isso. As memórias, quais memórias você tem criado na vida dos seus filhos para ele levar, para ele dar continuidade para a família dele? Porque a tradição é isso, são esse conjunto de costumes, de comportamento, de memórias, de crenças, de lendas, de músicas e doutrinas. Eu sempre aqui em casa, quando meu filho mais velho estava começando na adolescência, ele começou a ouvir músicas seculares. Eu nunca deixei tocar música secular aqui em casa. Nunca. Porque eu sei que a música, ela é a linguagem da alma. A arte, a música, ela faz muita pessoa. Então eu não falei assim, olha, aqui em casa, meu filho, não. Porque aqui em casa entra louvores a Deus. Uma música, ela tem o poder de mudar o ambiente e a atmosfera da casa. Porque a música é algo muito importante que liga a nossa alma a Deus. Então, se é que vai tocar algo aqui em casa, vai ser músicas para louvarem a Deus. Então, é uma tradição que a gente não deixou mudar aqui em casa. Ah, mas você é radical demais. Mas são as tradições que eu desejo que os meus filhos vivam. Existem tradições da gente ir à igreja todos os domingos. Eu sempre tenho falado isso. Isso é uma tradição. Existe a tradição de você orar antes da refeição. É uma tradição. Você é uma pessoa tradicional. Você está passando aquele costume, aquela tradição adiante, para que seus filhos possam viver. Se eles não vivem isso dentro da sua casa, se você não faz daquele ambiente um conjunto de tradições e disciplinas bíblicas, ele não vai levar isso. Porque a gente nunca pode esquecer, quando a gente olha para um filho, nós estamos criando um ser humano.
Isso é muito sério. Cada dia mais Deus tem trazido esse senso de responsabilidade no meu coração. E falado comigo, aqui, você tem que ser teóloga. Agora eu mudei até no meu perfil tudo. Estudante de teologia, porque é estudante, nós sempre vamos estudar. Eu já fiz seminário, né? Eu já completei, eu tenho diploma de seminário, mas isso não me dá o estudo sobre Deus. É uma continuidade. E nós aqui no Mães que Oram, esse ano de 2022, nós vamos estudar sempre, nós vamos ser estudantes. Se você está aqui no Mães que Oram, se você, né, é uma mãe que ora, que é uma mãe que quer colocar, inserir esses valores na vida dos seus filhos, esse ano nós vamos sim, a gente já lê a Bíblia, né, com Bíblia todo dia, e nós vamos fazer o máximo para a gente inserir esses valores, esses costumes, essa música, essas crenças, essas leis e esses comportamentos dentro da nossa casa. Tem uns versículos que eu quero depois eu vou anotar para vocês, para poder colocar aqui para vocês, mas tem alguns versículos que falam de tradições e eu vou ler eles rapidinho aqui na Bíblia. Eu vou falar a referência e eu vou ler sobre o que a Bíblia fala sobre tradições. E quando forem te parar e falar assim, você é tradicional, você fala assim, eu sou tradicional, eu sou conservadora, aquela que conserva as tradições, para que os meus filhos possam levar essas tradições para os filhos dos meus filhos, para os meus netos. Nós precisamos de ter famílias e de ter mães que têm esse senso. Eu fiquei assim, famílias cristãs, eu tenho famílias de amigos que sabem que o filho está dormindo com o namorado, mas você não pode determinar aquilo que seu filho vai viver depois que ele tem acima de 18 anos, mas você não deve permitir que eles façam isso dentro da sua casa, porque senão você está compactuando com algo que a Bíblia é contra. Ô filho, e sempre falar com ele. Você não deve abrir espaço e tornar aquele pecado facilitar para que seu filho peque. Porque você não está conservando aquilo que a Bíblia diz. Então, você pode até saber, você pode conversar sempre, né? Não afastar o seu filho de você. Seu filho tem que estar ali, mas não permitir que ele faça isso dentro da sua casa. Eu tenho pessoas conhecidas que deixam lá o filho, sabe que tá ali, não pode dormir aí. Pode namorar? Não pode. Dentro da nossa casa, filho, aqui tem uma tradição. A tradição que é aqui dentro de casa é uma tradição bíblica. E sempre falar. Não afastar ele de você, mas falar com amor. Quando eles se tornam jovens, eu falo que a disciplina ela se transforma em conselho. Eu não posso mais disciplinar o meu filho de 23 anos, mas eu posso continuar aconselhando. E os conselhos, e se ele ainda está debaixo do nosso teto, aqui nós vamos manter a tradição. E a tradição e os valores e os princípios que aqui a nossa casa é constituída, não cabe isso que você está fazendo. Não cabe essas práticas. E é simples assim. E você não deve permitir. Olha o que a Bíblia fala sobre tradições. 2 Reis 16, capítulo 16, versículo 3. Eu vou falar sempre rapidinho, depois eu vou dar esses versículos para vocês. Imitou a conduta de alguns reis de Israel e chegou a fazer passar o seu próprio filho pelo fogo, seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Aqui, os filhos de Israel não manteram as tradições, mas eles pegaram as tradições de outros povos.
Olha como que a tradição ela é um muro de proteção para a nossa vida. 2 Reis, capítulo 17, versículo 8. E seguiram as tradições e os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. O povo de Israel estava introduzindo tradições que levaram para aquele povo maldições e consequências terríveis. Esther, capítulo 3, versículo 8. E Amã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do reino, cujas leis e modo de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Ali já era a tradição, ela já era diferente, quer dizer que o povo de Israel, o povo de Deus, eles tinham as próprias tradições, que não era de acordo com aquele reinado ali que eles viviam. Então a Amã estava falando assim, olha, tem um povo aí que eles têm uma tradição diferente, nós continuamos a ser esse povo sobre a terra. Nós temos que manter, nós temos que ser diferentes do que o mundo é. Eles estavam ali numa terra, numa tradição diferente, mas o povo de Deus mantinha aquela tradição. E é isso que nós temos que fazer, manter as tradições. E aí você pode estar falando comigo porque hoje se fala assim, não, mas a tradição era só para o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também fala, e Paulo sempre fala com o povo para manter as tradições. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 8, fala assim, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Olha o que o livro de Marcos está falando aqui. Vocês não manteram as tradições, mas vocês estão apegando às tradições humanas. E como que a nossa geração tem vivido isso hoje? Nós temos deixado as tradições de Deus, os mandamentos de Deus, para apegar às tradições de homens. Atos, no capítulo 6, versículo 14, porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. E todos falam assim, então as tradições estão ali no Velho Testamento, mas Jesus veio, e quais são as tradições que Jesus deixou? Jesus deixou tradições que ainda é maior do que as de Moisés. Jesus deixou a tradição do sacrifício e da gente amá-lo pelo sacrifício que ele fez na cruz. Se você, aí muitos falam que a tradição de dizimar na Bíblia, que no Novo Testamento não fala sobre dízimo, mas no Novo Testamento fala para a gente dar tudo o que nós temos. Porque Jesus já veio e ele é o sacrifício vivo. Então, em recompensa, nós devemos dar mais do que 10%. Porque a palavra de Deus no Novo Testamento fala que a nova aliança é maior do que a primeira. Então vamos lá olhar a tradução mesmo. Se eu dou 10% no Novo Testamento, eu tenho que dar 20%, porque ela é maior do que a primeira ainda. Jesus, ele veio para abolir as tradições, mas ele veio para colocar novas tradições que nós temos que cumprir pelo amor. Amai uns aos outros. Quantas coisas aqui são tradições que Jesus deixou. Se você ora pelo seu inimigo, você não está fazendo vantagem nenhuma. Ou se você ora pelo seu amigo, você não está fazendo vantagem nenhuma. Você tem que orar pelo seu inimigo. É isso que Jesus fala. É sempre maior. Você tem que orar pelo seu inimigo. Que vantagem há se você orar pelo seu amigo? Você tem que orar pelo seu inimigo, porque aí você vai estar ajuntando brasas vivas sobre a sua cabeça.
Jesus, quando ele vem as tradições, né? Jejum era uma tradição, né? Mas Jesus, ele veio e ele colocou uma tradição que para certas espécies de demônios só com jejum e oração. E ele ainda desafiou a fé dos discípulos. Ele falou assim: homens de pouca fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostardas, vocês vão dizer a esse monte: move-te para lá, e ele se moverá, e não haverá impossíveis para você. Então, a tradição que Jesus deixou para nós era ainda maior do que havia no Velho Testamento. A segunda aliança é maior do que a primeira. Atos, no capítulo 28, versículo 17, depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes: caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costume de nossos pais, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Por que Paulo está falando aqui? Eu tenho mantido as tradições. Porque as tradições, elas são importantes. As tradições dos nossos pais. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Eu vos elogio porquanto em tudo vos lembreis de mim e vos tendes apegado fielmente às tradições que vos transmiti. Paulo, ele elogiava aquela igreja, ele estava elogiando aquela igreja de Coríntios e falando para o povo de Coríntios que vocês têm apegado fielmente, e eu estou elogiando vocês porquanto em tudo vocês lembram de mim e vocês têm apegado às tradições que eu transmiti para vocês. E quais as tradições que Paulo transmite para aquele povo? Nós precisamos de manter as tradições bíblicas. As tradições, nós temos que amar as tradições porque elas são proteção para a nossa casa, elas são proteção para os nossos filhos. Mas quais que são? São comportamentos, são costumes, são algo que Satanás ele tem colocado, porque hoje tudo muito é grande, é o visual. Deixa eu falar com vocês, é simples. Uma tradição que você pode manter: comer à mesa. Hoje o tempo, a urgência tem retirado a gente desse tempo de comer à mesa. Eu sei que hoje cada um tem um horário, às vezes nós mulheres, nós trabalhamos e às vezes é tão difícil, mas você pode manter uma vez por semana, isso não é impossível. Que uma refeição no dia... Tem uma hora na sua casa que uma refeição no dia você vai estar junto com a sua família. E você pode ser intencional em fazer isso. Os meus filhos, eles sabem aqui, não é todos os dias que a gente, almoça, a gente pode almoçar todos na mesa, mas eles sabem que a minha intenção é colocar ali na mesa sempre. Então a gente levanta e tem um costume que a gente colocou desde o início do ano. Antes eu fazia... E eu tenho os mesmos desafios que vocês. Os mesmos desafios. Não acha que é porque eu estou falando isso aqui, nossa, como que ela consegue? Não, é um desafio. Porque quando a gente levanta para a gente manter uma tradição que vai trazer transformação para nossas vidas, deixa eu te falar, Satanás levanta com grande fúria. Porque ele sabe que aquilo vai marcar a sua geração. Uma devocional que você faz com seus filhos e que aquilo se transforma em um hábito e uma tradição, ele sabe que aquela tradição vai abençoar a sua posteridade, ele levanta com fúria para te detonar. Estou falando com você. Para você no outro dia não ter forças para você fazer esse devocional de novo. Para você não querer, mas eu quero te falar e eu estou falando para você, mantenha a tradição. Porque elas são muros de proteção. Então aqui em casa a gente começou, eu sempre fazia uma vez na semana, a gente lia a Bíblia juntos, e ali a gente orava,
Teve épocas que a gente não conseguia fazer isso, nem semana e nem no mês. Houve meses que eu falei assim, gente, está tão difícil, está sendo um desafio tão grande, a gente não tem conseguido reunir. Na hora que ia para reunir, tinha briga, tinha confusão, o meu filho não acordava, o outro estava nervoso, o meu marido, aconteceu alguma coisa. Aqui, vocês acham que é só no seu lar, na sua casa, que você tem desafios para você reunir, para você ler a palavra? Não! Toda casa vai ter isso. Toda casa. Se você se propõe a começar a fazer isso hoje, vai levantar. Quando Neemias estava na construção dos muros, na reconstrução dos muros para erguer a cidade novamente, veio ali quem? Sambalate, para poder destruir aquilo que Neemias estava construindo. E qualquer construção que você for começar a construir, colocar um tijolo hoje, colocar um tijolo amanhã, seja para qualquer área na sua vida, se aquilo vai trazer um benefício para a sua vida, porque Deus, ele tem para nós uma vida abundante. Por que você acha que reeducação alimentar é tão complicado pra gente? Devia ser uma coisa mais fácil. Por quê? Porque aquilo vai trazer sua saúde mental, sua saúde física. Então Satanás levanta qualquer construção que você for fazer na sua vida, na sua casa. Vai vir Sambalate para poder destruir aquilo que você está colocando. O que nós não podemos fazer é a gente abrir mão da construção. É a gente ficar no meio do caminho. As tradições, elas têm que ser mantidas. E aqui em casa a gente tem reunido desde o início do ano. Todas as manhãs, 7 horas da manhã. Todas as manhãs. A gente só lê um versículo, cada dia um lê, dá a palavra, a gente ora. E o meu filho de 23 anos, uma dificuldade para ele levantar e tá ali às 7 da manhã. Aí eu falei com ele assim, ó. E aí antes a gente ficava nervoso, ele chamava meu marido chamava ele, aí acabava que ficava todo mundo nervoso e não fazia. Eu falei, olha, esse ano vai ser diferente. Nós vamos estar lá todas as manhãs, 7 horas da manhã. Eu vou te chamar uma vez. Se você não for, nós vamos continuar a fazendo e você vai ser muito bem-vindo se você for. E pronto. Então, ele veio todos os dias. Não teve confusão, não teve briga. Aí teve um dia que ele não... Teve um dia que ele chegou mais tarde. Eu falei assim, e eu vou começar igual eu começo numas que oram. 7 horas, eu não vou esperar ninguém descer. Ninguém. Então, 7 horas, pode saber que eu vou estar lá, a gente vai ter começado. Meu marido sempre acordou cedo, vem o meu marido, vem eu, vem os meninos, pronto. E aconteceu, e tem acontecido. E a gente vai manter essa tradição. E outro dia meu filho estava falando como que tem sido bom pra gente aqui em casa. São muros, são tradições que a gente tem construído. Eu tenho certeza que como a gente tem visto os benefícios, desde quando a gente começou a reunir, eles têm visto o benefício. Eles têm visto na nossa vida respostas de oração que a gente tem orado desde o início do ano. Acontecendo. Então amanhã, eu tenho certeza que essa tradição... eles vão viver dentro da casa deles, porque eles sabem, eles têm experimentado que esse costume, ele é benéfico. A gente levanta melhor, a gente levanta bem-humorado. Semana passada eu recebi uma notícia muito difícil em relação à saúde da minha mãe. Se fosse eu antes, eu realmente teria, assim, ficado, né, com tantas... Eu falo assim, nossa, tem que tomar tantas decisões, Deus, sérias. Quando é a saúde de uma pessoa, é muito difícil. Falei, nossa, se a minha mãe realmente tiver que fazer uma ponte de safena, a saúde dela não aguenta. O que eu vou decidir para fazer com ela? E se fosse antes, que eu não tenho, sabe, essa estabilidade nas emoções... eu ia estar tão desesperada, mas no dia que a gente recebeu a notícia lá, ela passou mal dentro da sala, dentro da consulta, e eu fui ali pedindo sabedoria a Deus para poder
né, organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos e ao mesmo tempo ali ajudá-la. Ela começou a passar mal, a pressão dela subiu muito e eu tava ali com meu filho, com a médica, e na hora eu fui orando com ela, fui falando com ela, e aí a gente foi pro carro, e na hora que eu tava entrando dentro do carro, eu fui abrir para eu ter a direção daqui de casa, e aí veio no Instagram uma mensagem de um médico que eu nem sigo ele, mas como eu tenho falado muito sobre ginecologia, tenho falado muito sobre isso, vem aquelas mensagens, né? E aí ele colocou uma imagem ali, que eu até tenho usado esse desenho nas minhas redes sociais, né? De Jesus ali ajoelhado perto de um útero, né? Como se ele estivesse cuidando daquele útero, e ele colocou assim: nós devemos fazer tudo o que a medicina fala, nós devemos fazer todas as coisas, mas nunca podemos esquecer que quem faz o coração bater é Deus. E naquela hora eu li a mensagem para minha mãe, nós oramos ali no carro, e depois a gente foi lanchar, e a gente foi comer, e ela acalmou, e eu falei: mãe, amanhã nós vamos para o especialista, né? Essa semana nós vamos ver, mas a gente sempre tem que lembrar que quem faz o coração bater é Deus. E eu tenho certeza no meu espírito que eu só tenho conseguido passar essa situação com uma outra perspectiva por causa desse devocional que a gente tem feito pela manhã. Parece que não, mas isso traz uma paz para o nosso espírito tão grande, quando para a gente começar o dia. É uma tradição que eu quero manter na minha casa, sempre, sempre. Eu não quero mais que essa tradição, que a gente venha a esquecer de que a Bíblia, de que a devocional, de que a gente reunir a nossa família, isso nos traz benefícios para a gente ter um tempo na palavra. Então são tradições que erguem muros de proteção na sua casa e que seus filhos vão levar isso para posteridade. Tem uma mãe, uma mulher que ela tinha tradições, e como que ela conseguia manter pequenas tradições? Se a gente observar esse texto hoje nessa perspectiva de que isso eram tradições que ela mantinha, é um texto muito clássico, todos nós conhecemos dessa mulher, mas eu queria que a gente lesse esses versículos nessa perspectiva que eu estou falando com vocês, de uma mulher que mantinha tradições bíblicas dentro da sua casa. E olha como que Provérbios 31, eu tenho ali, eu vou fazer eu vou ler esse livro de novo e gravar esse livro de novo, porque eu gravei sobre as curiosidades do Provérbios 31 e depois a gente lia o provérbio e a gente orava aquele provérbio na nossa família, mas o mundo já mudou tanto depois, eu acho que eu gravei em 2018, e eu falei assim, o mundo já mudou tanto, depois nós enfrentamos uma pandemia, eu vou fazer isso novamente, porque as nossas orações, elas se transformam de acordo com a cultura que a gente está vivendo e com a vida que a gente está vivendo naquele tempo. E eu vou gravar de novo. E quando eu estudei as curiosidades do livro de Provérbios, primeiro, ele não foi escrito todo por Salomão. Ele foi escrito também, a maior parte foi Salomão. Mas algumas partes foram reis que escreveram também. E esse Provérbios 31 foi um filho, foi o rei Lamuel, que ele escreveu sobre a sua mãe. É um filho que escreve sobre a mãe. E aí eu me apaixonei mais ainda por esse provérbio. Não foi o marido dela que escreveu sobre ela, mas foi um filho. E eu comecei a orar, e no dia eu lembro que eu orei, fiz aquela oração, né? Eu falei sobre a curiosidade do livro de Provérbios 31, e ali na oração eu desejei, falei assim, Senhor, que um dia os nossos filhos possam falar de nós como esse filho falou a respeito dessa mãe. Esse é o meu desejo, que meu filho, ele fala, que ele verbalize essas palavras a meu respeito. Não essas, mas com as minhas características.
né? Então isso aqui foi um filho falando para uma mãe. Quer dizer que um filho, ele exaltou as tradições que aquela mãe vivia. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vamos olhar hoje nessa perspectiva de tradição, né? Que são costumes, comportamentos. Quais eram os costumes e os comportamentos que essa mulher vivia dentro de casa? E que nós podemos transformar a nossa casa, o nosso lar e a nossa família nesse conjunto de tradições e comportamentos que vão dar para os nossos filhos o verdadeiro sucesso que eles precisam nesse mundo. A partir do versículo 10, ele fala assim: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, você achou um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Ela nunca deixou faltar nada para aquele marido. Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar dele, nunca o mal. Ela compra, olha uma tradição, ela compra lã e linho e com prazer trabalha com as mãos. Ela tinha uma tradição. Ela ia ali, comprava lã e linho e ela mesma tecia suas roupas. De lugares distantes, ela traz comida para o lar com os navios mercantes. Antes, olha uma tradição dessa mulher. Antes do sol raiar, ela já estava em pé, preparando a primeira refeição da família e planejando o serviço das suas servas. Ela tinha uma tradição de acordar antes do sol raiar. Eu vou falar que não é todos os dias que eu consigo manter essa tradição, mas a maioria dos dias, aqui agora são 5h47 da manhã, e eu falei que eu estudando tanto sobre a ginecologia, sobre as fases do ciclo, eu me entendendo, como que isso tem me ajudado. E faz muito bem, quando eu vi aqui, eu falei assim, gente, como que faz bem para a nossa vida, mulher, falei que a palavra de Deus, ela não falha, né? Toda a nossa anatomia, como que Deus nos criou, como que Deus criou a mulher, é muito bom a gente acordar antes do sol ainda escura, que tá escura ainda. Como que é bom isso para o nosso corpo, para nós mulheres que temos essa dança hormonal. E ela acordava cedo, é uma tradição que ela tinha. Quando a família dela acordava, ela já estava com tudo preparado para viver aquele dia. Ah, mas você tá viajando na maionese. Hoje a gente vive aqui uma vida que Deus me livre. Eu não consigo, eu vou para minha cama 1h da manhã, como é que você quer que eu acordo 5h da manhã? Mas são tradições que deixa eu assim, você sabe que eu estou falando a verdade. Se você for uma mulher disciplinada, você consegue sim dormir cedo e acordar cedo, antes da sua família. Mas é porque nós não temos isso como um valor, como um costume que vai trazer um benefício para a minha geração. Quando eu penso que uma tradição ela vai trazer um benefício para a minha geração, porque quando eu passei a acordar mais cedo, a minha casa flui melhor. Os meus filhos, eles acordam, eles já sabem que já está tudo preparado. Meu pequeno já está uniforme ali para ele. E quando a gente prepara, quando a gente tem esse senso de organização, tudo flui melhor. E é uma tradição. Então ela levantava cedo. Ela sabe negociar. Ela compra um terreno e planta uma horta com o dinheiro que ganhou com o seu trabalho. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Você sabia que ela está sempre disposta? É um costume e um comportamento. Então acaba que isso é uma tradição. Outro dia meu filho estava falando assim comigo. O meu filho mais novo estava de castigo, que ele aprontou aqui. A gente deixou ele em disciplina.
né? A gente deixou ele sem... eu falei assim que hoje as disciplinas, elas mudam, mas elas têm que continuar existindo. E... Então hoje, né, ele já tá com 13 anos, eu acho que, né, a gente não bate porque aquilo causa rebeldia, mas a gente pode deixar sem o que eles mais gostam, né? Então eu deixei ele sem nada, sem jogo, sem nada durante o mês inteiro. A gente deixou ele sem nada. E com disciplina para acordar, eu falei assim, você vai fazer outras coisas, então a gente pode colocar disciplina. É tão interessante a respeito da disciplina, que eu tenho uma prima, como que a criança e o filho, ele necessita de disciplina. Ele necessita disso para poder controlá-lo. Eu tenho uma prima minha que ela ela fez um curso para ser terapeuta de crianças com autismo. E ela me falou algo que me marcou muito, que eu falei assim, gente, como que Deus é perfeito. E ela falando assim, então eu fico dentro ela falou que tem uma criança que ela tá fazendo trabalho com essa criança, ele tem 4 anos e ele tem problema de comportamento, ele não tem autismo, mas ela falando assim, ele é agressivo, ele bate, ele não aceita correção. Então, essa família tem um poder aquisitivo muito bom, então ela trabalha ela vai para a escola com esse menino e fica dentro da sala de aula com ele, para controlar o comportamento dele. Olha que interessante isso. Como que a gente precisa de tradições e a gente precisa de disciplina. E aí ela falou assim que no início, então na hora que algum coleguinha ia pegar alguma coisa dele, então ela ensina ele a compartilhar, então na hora que ela tá lá na sala, ele vai compartilhar, ela fala assim, então você dá o seu lápis para ele. Aí ele falava, não quero, e aí ele começava e batia na outra criança. E aí na terapia, ela ensinou ela a segurar ele assim, segurar ele um pouquinho forte, né? Ela olhar nos olhos dele e ela abraçar ele. Aí ela abraça ele na hora e ela fala com ele assim, aqui, você tem que compartilhar. E nisso, na hora que ela vai falando as palavras com ele, ele vai acalmando. Aí ela falou assim, como que ele mudou? E aí a escola viu essa transformação no menino, falando assim, como que agora ele tá conseguindo se controlar, tá conseguindo compartilhar as coisas dele. E ela falou que a mãe chegou perto dela e falou assim, olha, ele tava outro dia aqui em casa e aí na hora que ele ia me bater, aí ele pegou e falou assim, na hora que ele ia me bater, ele falou assim, mãe, olha pra mim, me pega e me abraça. Ele estava precisando de disciplina e ele sabia, isso me emocionou muito, porque eu falei assim, o que aquela criança estava pedindo para a mãe discipliná-lo, porque ele sabia que a disciplina e o abraço ia acalmá-lo e que ele ia conseguir se controlar. O que estava faltando naquela mãe, que ela teve que pagar uma outra pessoa para fazer, é realmente segurar o filho, falar assim, olha para mim, não haja dessa forma, e abraçá-lo na hora. E ele precisava disso, então na hora que ele estava ali fora de controle, ele falou para a mãe, me abraça porque eu vou conseguir me controlar. Eu achei isso, ela falou assim, a minha prima falou comigo, falou assim, Érica, eu achei isso assim, sabe? Porque a criança, ela precisa de tradição, ela precisa de disciplina, o ser humano precisa de disciplina e de tradições que erguem um muro de proteção. Então, ela sempre está disposta, e a disposição daquela mulher é uma tradição que ela mantinha. E eu tava falando do meu filho outro dia, e aí ele tava aqui de castigo, e aí eu cheguei e falei assim, aí ele veio me pedindo para sair com o amiguinho dele, que tinha acabado, e o meu marido, Alexandre, ele veio para mim, ele falou assim, mãe, eu sei que eu tô de castigo, já tinha 1 mês que ele tava de castigo, aí ele pegou e falou assim, mas você pode
eu te peço perdão, você pode quebrar essa regra? Na hora que ele falando assim, quebrar essa regra, eu falei assim, gente, ele sabe que ele está debaixo de uma regra. Aí eu cheguei, aí ele me abraçou, eu abracei ele e eu falei assim, filho, hoje eu sei que você tem a consciência e hoje eu posso sim, porque o Espírito Santo faz isso, filho. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E ele falou assim, mãe, eu sei que o papai não vai deixar, mas você pode interceder lá por mim, com o papai? E aí eu falei assim, na hora que ele falou isso, você pode pedir o papai, porque eu sei que se você pedir por mim, ele vai deixar. E na hora eu me vi naquela posição, eu falei assim, filho, a mamãe vai pedir o papai para você, para ele liberar o dinheiro, para ele liberar para você ir no parque. E aí eu cheguei, eu não perdi a oportunidade, eu falei assim, você sabia que é isso que o Espírito Santo faz por nós? A gente erra, a gente pede perdão a Deus, e aí a gente sofre as consequências, mas a gente pode pedir o Espírito Santo para interceder por nós. Gente, nunca mais. Aí na hora que eu conversei com meu marido, na hora que a gente foi dar para ele o dinheiro, ele falando assim, mãe, nunca mais eu vou esquecer aquilo que o Espírito Santo faz por nós. Então, é essa disposição que a gente tem de ensinar em todas as coisas. E os nossos filhos, isso que ele falou assim, você pode quebrar uma regra, por quê? Porque é uma tradição. Se você está de castigo, você está de castigo. Porque você sabe o que você fez? Eu sempre falo para ele quando ele está de castigo sem as coisas que ele gosta. Você sabe o que você fez? Eu sei. Eu não vou fazer mais. Na palavra de Deus está escrito, Deus ele castiga aos filhos a quem ama e aos filhos legítimos. Ele não vai disciplinar outra pessoa que não seja filho. Ele disciplina aos filhos legítimos. Disciplina são tradições que são mantidas, são costumes. E isso levanta muros de proteção. No versículo 18, ela sabe que seu trabalho ajuda a sustentar a família e ela trabalha até altas horas da noite. É uma tradição. É um costume, é um comportamento que aquela mulher tem. Ela dorme tarde e acorda cedo. A gente acha, né? Eu coloquei uma meta aqui em casa, 10h30 eu tô dormindo, no máximo, né? No máximo, para o meu corpo ter as horas de sono que ele precisa. E aí tenho acordado 6 horas da manhã, né? Aqui ainda o sol tá escuro, que a gente tá no inverno. Pra gente manter. Mas isso é muito difícil, mas é possível. Se você colocar isso como uma tradição que vai trazer um benefício para toda a sua família, você vai conseguir. 19, com a agulha e a linha ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. É uma tradição, um comportamento. E quem falou isso dela foi o filho. A minha mãe ajuda os pobres e os necessitados. Ela ajuda. Quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque ela já preparou roupas quentes para a família. Se você mantém tradições, você consegue prever, você consegue não prever o futuro, mas você consegue fazer com que o futuro não seja tão obscuro para você. Você já está preparada para o que vai acontecer. Por isso que eu estou falando ali no Mais Que Oro, para a gente viver o ciclo, no meu pessoal, para a gente viver os ciclos, porque a mulher que ela vive o ciclo dela, sabendo e entendendo a fase do ciclo que ela está, ela consegue fazer com que, ela consegue planejar. Como que eu vou estar? E agora que a gente está todo mundo brincando, né? Eu sempre falo... Eu vou dar um estudo falando sobre a lua, porque a lua, é interessante aqui que tem um versículo aqui que fala que o povo de Israel, eles tinham uma tradição de fazer a festa da lua. Eu não sei se nunca se já ouviu falar isso, mas a festa da lua era uma festa da lua nova, que era sempre no início do mês, eles festejavam aquele mês. O povo de Israel, eles tinham muitas festas, porque quando eu olho as festas e os costumes e as tradições do povo de Israel, eu vejo um Deus que ele se alegra.
Ele é um Deus de festas. Tanto que o nosso encontro com Ele vai ser uma festa de casamento. Uma festa de casamento. E eu falei assim, Deus, eu quero ter essa tradição aqui em casa, sabe? De sempre no início de um mês, a gente festejar com aquele mês que está à nossa frente. Sempre no final de um mês, nós estamos na última semana do mês para você planejar aquilo que você quer viver como família, como indivíduo. O que você... Por isso que eu tenho ensinado isso, o período da TPM, né, que é antes do seu ciclo menstrual, é um tempo de você refletir, é um tempo de você ver o que você fez no seu ciclo que faz com que a sua TPM seja um momento ali de dor. Porque você sabia, se você teve um ciclo tranquilo, você ameniza o seu período pré-menstrual, assim, em 50%. Isso é comprovado, gente. Eu tenho vivido isso. Você consegue planejar as coisas, os bombardeios da vida vêm e você já está preparada para eles. É isso que essa mulher vivia. Ela sabia o ciclo que ela estava. Então ela chegava, quando chegava o inverno, ela já estava preparada para o inverno. Tem condições de você viver isso. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o nosso ensino. E não é impossível da gente viver, porque a gente vive nessa cultura hoje, nesse século hoje, que é tudo do urgente, do agora. Se você tiver a determinação para você viver isso, você vai viver. Ela mesma faz as cobertas e seus vestidos são de linho fino e púrpura. Seu marido é conhecido e respeitado em cidade. Será eleito para os cargos importantes da terra. Ela faz roupas de linho, ela as vende, ela fornece cinto para os comerciantes. Suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Fala com sabedoria, ensina, corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogia dizendo... Seu marido também elogia dizendo, pode haver muitas esposas exemplares nesse mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor do que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida. Mantenha tradições. Eu vou ligar aqui os comentários. A tradição, ela dá para você o que você precisa. Ela constrói esses muros de proteção. Ela te prepara para viver as situações da vida, tradições, costumes, comportamentos. A tradição é isso, esse conjunto de costumes, de comportamento, de música. Coloca louvores na sua casa. Tem a tradição de você colocar um louvor pela manhã, você vai ver como que o ambiente muda. Você vai ver como que você consegue, dentro do seu ser, colocar ordem. Dentro da sua cabeça, dentro do seu dia. Eu vi aqui, eu tenho... A Gláucia tá aqui, né? Tira a sua ideia do papel. Eu lembro quando a gente começou a falar, que ela fala hoje de empreendedorismo materno, de empreendedorismo. Hoje foram várias passagens, né, que eu coloquei e depois no final eu li Provérbios 31, mas eu vou colocar esses versículos para vocês que falam sobre tradição. Tira a sua ideia do papel. Eu falei assim, quando você tem uma meta, quando você escreve uma meta para você cumprir, eu vivi esse ano, eu falei para vocês, eu acho que foi na semana passada, né? Uma pessoa, foi numa das lives que eu coloquei, a live com a pastora lá do Rio de Janeiro, de Niterói, eu falei, seja uma pessoa nova e diferente. E a gente sempre fala assim, nossa, eu vou deixar... Eu falei assim, o que eu tenho que fazer esse ano para eu ser uma pessoa nova e diferente? Eu tenho que ser uma pessoa nova e diferente para o meu marido esse ano, porque esse ano ele precisa de uma esposa. Eu tenho que ser uma pessoa nova e diferente para minha mãe, porque esse ano
ela precisa de mais cuidados. Eu tenho que ser uma pessoa nova e diferente para o meu filho de 23 anos. Eu tenho que ser uma pessoa nova e diferente para o meu filho de 13. Eu tenho que ser uma pessoa nova e diferente para mim, para eu colocar os projetos que o Senhor tem para mim, para colocar. E eu lembrei muito dessa tire a sua ideia do papel. Esse ano foi o ano que eu tirei a minha ideia do papel. Né, o projeto que eu comecei ali na ginecologia terapêutica e aqui no Mães que Oram também, como que eu organizei esse ano, eu vi que eu precisava de mudar comportamentos e costumes que não estavam me levando para lugar nenhum. Então, você ser uma pessoa nova e diferente, o que eu tenho que fazer para eu cumprir aquilo? E se você muda comportamento, se você coloca costume, se você organiza, isso te dá. E aí, quando eu fui olhar sobre a lua, essa festa da lua nova na Bíblia, que também fala no Novo Testamento, eu comecei a estudar os ciclos. O que é? Eu vou falar só sobre a lua. E não a influência que a lua tem sobre o ser humano, porque a lua não tem influência sobre o ser humano. O que era pecado na Bíblia? O que era pecado? Os astrólogos usavam os astros para poder prever o futuro. E os astros não têm poder de nada e nem prevê o nosso futuro. Mas a lua, ela marcava tempos. Então, dentro de um período de um mês, existia a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. E na Bíblia toda, os povos, eles determinavam as festas e o que eles iam fazer pelas fases da lua. E eu achei isso muito interessante e eu falei assim, Deus... Quando eu fui estudar sobre a festa da lua nova, que o povo de Israel fazia e que é costume lá no povo de Israel até hoje, eu falei assim, como que isso nos dá a renovação? Então eu coloquei tudo no papel agora e eu encorajo isso a você fazer. Faça isso como uma tradição. Você escrever o que você quer, o que pode mudar na sua casa, na sua vida, no próximo mês, no próximo ciclo, na próxima lua nova que vai começar? Porque todo início de mês é a lua nova. Por isso que o povo de Israel, ele festejava. Deixa eu falar só para vocês não ficarem assim falando o que a pastora tá falando de lua, né? Mas aqui, vou colocar aqui para vocês só um versículo, depois vocês vão estudar aí como teólogas, como mães teólogas, e você pode fazer esse costume na sua casa. Sempre no final de um mês, olhar e perceber o que você precisa de arrumar, o que pode melhorar, para você no início do mês festejar que você está começando novas oportunidades. E é isso que o povo de Israel fazia com a lua nova, que era sempre no início do mês. Deixa eu colocar aqui para você ler e observar. Festa da lua nova na Bíblia. Depois vocês vão colocar aí. Isso me ajudou muito. Ontem eu parei e falei assim, nós estamos na última semana. Aqui, ó. Em Isaías capítulo 66, versículo 23, fala assim, no cerimonial religioso hebreu, e também fala no Novo Testamento, tá? Já que você fala assim, né, na Nova Aliança, não faz... Isso mesmo, Viviane, nós vamos fazer um certificado, tá? Eu vou ver se eu vou dar mais uma parte desse tema que a gente sempre vai estudar aqui. Mas, e quando a gente fala assim, nossa, eu estou estudando sobre os atributos de Deus, a ciência de Deus, você quer estudar mais. Então, por isso que eu fui estudar sobre a lua nova na Bíblia. E eu achei tão interessante isso, e eu falei assim, Deus, eu quero sempre no início do mês festejar aquele mês. E aí eu coloquei aqui em casa, sabe? Eu falei assim, a gente sempre vai planejar, principalmente que a gente está sentando de manhã para conversar, o que a gente fez nesse mês que não ficou bom. É Isaías 66, versículo 23. No cerimonial religioso hebreu, a festa da lua nova ocorria no início de cada mês, sendo celebrada todos os meses do ano. O povo de Israel celebrava. E até hoje eles celebram. Em Números 28, 11 a 14 também fala sobre isso, como ocasião especial de adoração.
Nesse dia tocavam-se as trombetas sagradas e ofereciam-se holocaustos e ofertas de manjares ao Senhor. Hoje a gente já tem Jesus, que é o sacrifício vivo. O povo abstinava-se de atividades comerciais, seculares e só festejavam. Realizavam-se também banquetes especiais e pelo menos algumas pessoas costumavam visitar os profetas. Então, existia isso, e em Apocalipse também fala sobre a festa da lua nova. Eu vou dar um estudo só sobre isso, talvez na semana que vem, pra gente que vai ser a primeira semana do mês, a primeira segunda-feira, para colocar isso em nós, da gente marcar a nossa vida. Por quê? Porque tradições são costumes, são memórias, e eu quero que os meus filhos levem isso para casa deles, que sempre no final de um mês a gente fala assim, peraí, o que a gente poderia fazer para que esse mês fosse melhor em nós, na alimentação. Eu vejo isso ajudou muito aqui em casa. Meu filho estava com problema de sobrepeso. Como que ele emagreceu agora, sabe? Conseguiu uma disciplina, porque a gente fez, peraí, o que a gente pode melhorar? Ele emagreceu, acho que emagreceu uns 10 quilos, tá bonito, né? Eu olhei para ele e falei assim, filho, que coisa. Aí ele falou assim, mãe, eu consegui. Por quê? Porque as tradições, sabe? A gente falando e todo mundo junto, isso é possível. Eu quero falar para você, é possível a gente viver isso dentro da nossa casa. É possível. Tradições, costumes, memórias, música, louvor, né? Começando um novo mês com novas oportunidades. O povo de Israel, eles faziam a festa da lua nova no início do mês porque ali eram novas oportunidades deles viverem aquele mês. Então você tem um mês aí na sua frente de fevereiro. O que você vai fazer nesse mês? Hoje, o que você vai colocar aí no papel? Coloca o que você errou. Coloca o que na sua família, né, durante esse mês todo de janeiro, o que você pode colocar como meta para você na lua nova, no início do mês? O que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu como pessoa, aqui em casa, eu coloquei na minha lua nova de janeiro, começar a reunir aqui em casa às 7 horas da manhã. Faça a sua listinha. Eu vou ver se eu até faço para vocês aqui no computador para incentivar vocês, né? Aí fala assim, não é místico não, gente, não é místico. Os astros nada podem prever sobre o nosso futuro. A astrologia é pecado e a Bíblia condena, tá? Condena. Qualquer coisa que venha a respeito dos astros para adivinhar futuro é pecado. A lua, ela marca tempos e na Bíblia ela é marcada pelos tempos. Então, mas quando começa a lua nova no céu, quando, por exemplo, a lua cheia, gente, eu tenho estudado sobre essas fases da lua com o ciclo menstrual da mulher e eu tenho visto como que Deus é perfeito, como que tudo se conecta, né? Como que tudo é maravilhoso, sem misticismo, mas como que Deus, ele faz as coisas perfeitas. E quando você se entende, quando você entende o ciclo que você está. E eu quero convidar vocês para participar de uma websérie que eu vou fazer, porque quando você está tomando pílula anticoncepcional ou hormônios sintéticos, você não vive a sua ciclicidade, você sabia? É como se, eu falo assim, é como se você tivesse um homem sobre a terra, porque você não recebe os hormônios femininos. Você não é essa mulher aqui, você não tem essa sensibilidade. E Deus tem trazido isso para mim, e depois que eu retirei os hormônios sintéticos da minha vida, como que minha vida mudou? E eu quero que vocês vivam isso também. Eu vou colocar aqui uma websérie que eu vou fazer gratuita, para você fazer inscrição. O povo na Idade Média também, eles andavam pela lua. E deixa eu te falar, as pessoas tem até hoje, inclusive hoje em dia, tem povos que eles olham as fases da lua para poder plantar. As marés ficam mais altas também na lua cheia. E
Então, ela tem para marcar os tempos, né? E eu acho que a gente pode também marcar os nossos tempos, né? De acordo com isso. Então, eu vou fazer essa websérie, você que quer sair da pílula anticoncepcional, para você viver a sua ciclicidade, mas você não sabe usar método contraceptivo. Eu vou fazer essa websérie que vai ser no dia 8 e 10 de fevereiro. Eu vou colocar aqui para vocês fazerem a inscrição. Vai ser gratuita. Você que quer entender fases do seu ciclo, você que quer sair da pílula, Tati, muda a nossa vida em todos os sentidos quando você sai da pílula anticoncepcional e também dos hormônios sintéticos. A Tati está aqui, ela é prova disso. Muda a nossa vida, não é só sexual não, em todos os sentidos. A gente fica sendo mulher. Então você que usa pílula anticoncepcional, você que é mãe, porque a tradição ela é um conjunto de comportamento e você muda o seu comportamento quando você está com a pílula. Porque você não recebe os hormônios femininos. Isso é muito... Olha o que eu estou falando para você. Isso é muito, muito... Glaucia, você está falando que você vai sair do dia... Você vai sair, eu tenho certeza. Porque a gente precisa de viver como mulher nessa terra. A gente precisa de viver como mulher. Nós não podemos viver como homens. E se você usa pílula anticoncepcional, os hormônios sintéticos, você vive como um homem. Porque você só tem os hormônios masculinos em você. Então, eu vou colocar aqui, depois que eu terminar a live, eu vou colocar no meu... Mas aí, se você tem cisto no ovário, ovário policístico, se você tem endometriose e você quer sair da pílula, você tem que assistir a websérie. Eu tenho endometriose e eu saí do hormônios sintéticos. Tem maneira de você sair desses hormônios sintéticos e também da pílula, mesmo se você tem uma irregularidade ginecológica. Sabe por quê? Pílula, ela não trata nenhuma irregularidade, não está tratando, pelo contrário, está expondo você a algo que vai te fazer muito mal a longo prazo. Muito mal. Eu vou falar a respeito disso nessa websérie que vai ser liberado os episódios no dia 8 e no dia 10. Você tem que fazer inscrição para você poder participar e receber o vídeo, tá? E exatamente, Tati, e não tem nada de... A menstruação, ela ainda é um tabu na nossa geração. Mas eu tô tirando esse tabu porque mesmo, né, e eu decidi que eu vou falar isso aqui para as mulheres, para as mães, porque eu desejo que todas as mulheres vivam o que eu estou vivendo agora, o que eu não vivi durante 10 anos. Eu não tinha percepção, eu vivia realmente muito mental. Como um homem, eu estava depressiva e o anticoncepcional, os hormônios sintéticos faz você assim. E esses comportamentos te impede de você viver aquilo que sua família precisa que você viva como mulher nessa terra. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, exatamente, hoje eu tenho uma ótima saúde sem pílula também. E o meu desejo é que muitas mulheres, né, que elas que usam, deixem, e existem contracepção consciente que a gente pode fazer que não causa tão mal à nossa saúde e que a gente possa viver isso, né, festejando a vida, festejando os dias, né? Porque quem usa pílula realmente pode olhar que a longo prazo vai causar alguma coisa. Participa dessa websérie, Laude Correia, para você perceber. Participa. Mas você vai ter que fazer a inscrição, eu vou deixar aqui. Então, é isso aí. Você já sabe que você não é ligada. Então, vai trazendo para você... É um chamado de Deus. Vamos orar então para a gente manter essas tradições e você viver sempre. Isso traz para você autocuidado, isso traz para você autonomia, isso traz para você amor próprio, que é o que a gente precisa. E amor próprio tá tão distorcido por aí. Aparece mesmo, o meu apareceu vários cistos. Quanto mais você continua tomando, mais vai aparecendo cistos. O meu apareceu hiperplasia. Então, e a gente pode tomar conta disso de outras maneiras. Vamos orar para que a gente possa ser essas mães teólogas? Vamos orar.
Deus, muito obrigada por essa manhã, obrigada pela tua palavra, obrigada por essas mães aqui, Senhor, que o Senhor tem chamado para esse estudo, para estudar sobre o Senhor, para ser essas, como que nós temos crescido aqui juntas, Senhor, nós temos crescido aqui de uma maneira tão gostosa, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor Deus, para esse crescimento. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para esse lugar de intimidade com o Senhor. Nós queremos sim estudar sobre os atributos do Senhor. Nós queremos ser essas mães teólogas que mantêm tradições, que erguem muros na nossa casa, na nossa família, Senhor. Nós queremos ser essa mãe, Senhor, de Provérbios 31, essa mulher, Senhor, que tem tudo organizado. É possível, Senhor, Pai, é possível. Satanás tem colocado na nossa mente que nós estamos tão distantes de conseguir isso. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás na nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, toma nossa mente agora cativa à obediência do Senhor. Nós podemos sim ser a empreendedora que essa mulher foi dentro do nosso lar. Nós podemos gerar riqueza dentro da nossa casa, nós podemos tirar a nossa ideia do papel, nós podemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, sermos essas mães organizadas, sermos essas mulheres que o nosso marido olha para nós e ele vê em nós essa sabedoria do Senhor. Nós podemos ser essa mulher, Senhor Deus, que olha para o futuro e sorri, e nós vamos ser. Nós queremos declarar que agora, em nome de Jesus, que nós vamos ser essas mulheres. Nós vamos tomar o controle da nossa vida, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Nós vamos tomar, Senhor Deus, perceber a autoridade que nós temos no Senhor quando nós nos posicionamos. Tem mulher aqui se posicionando, tem mulher aqui, Senhor Deus, se colocando nesse lugar de receber do Senhor. Tem mulheres aqui, Senhor Deus, que tem sentido essa vontade mesmo de estudar o Senhor a cada dia. E eu quero falar para você, eu vejo pelo Espírito, isso é um chamado de Deus para a sua vida. Você está indo para um lugar que eu tenho chamado você, e nesse lugar eu vou te manter, nesse lugar eu vou te ensinar. Senhor Deus, tem mulheres aqui que têm tido sonhos, que têm tido visões, ó Deus, que não são mais as mesmas. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem trabalhado de uma forma tão maravilhosa em nós aqui do Mães. Essas mulheres que sempre estão aqui, Senhor Deus, elas não são as mesmas. Nós temos vivido o sobrenatural do Senhor. E o sobrenatural, Senhor Deus, é no nosso dia a dia que nós temos vivido. O Senhor tem mudado, Senhor Deus, a nossa perspectiva das nossas circunstâncias, Pai. Muito obrigada, Deus, aquilo que o Senhor tem feito com as mulheres aqui. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu vejo o Senhor curando, Senhor Deus, emoções, eu vejo o Senhor curando, o Senhor renovando mente, o Senhor dando nova perspectiva de futuro. Eu vejo, Senhor Deus, mães aqui, Senhor Deus, sabendo, Senhor Deus, a hora de festejar. Como que Satanás tem colocado tristeza na nossa vida, tristeza na nossa casa, tristeza nos nossos pensamentos. Nós temos vivido em um mundo tão difícil, são só notícias ruins para todos os lados, notícias que nos bombardeiam, Senhor, e que nós permitimos, Senhor, entrar na nossa casa. Mas agora nós nos levantamos, Senhor, em autoridade, e nós fechamos a porta para que essas notícias, Senhor, façam parte da nossa vida. Nós não aceitamos, nós passamos agora, Senhor Deus, o teu sangue nos umbrais da porta da nossa casa. Senhor Deus, como Amã falou que aquele povo de Israel era diferente, tinham tradições diferentes, eles estavam numa terra, Senhor, mas as tradições deles, eles mantinham. Nós vamos manter as tradições do Senhor, que é ter prosperidade dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, uma vida abundante. Pode o mundo estar caindo lá fora, os nossos, Senhor Deus, a nossa casa terão muros de proteção, Pai. Os nossos filhos serão abençoados nessa terra, o nosso casamento será abençoado sim, o Senhor transformará, Pai. Nós sejamos luz dentro da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, trabalhe na fé, Senhor Deus, de cada uma mulher aqui, Senhor. Uma fé sobrenatural, que pode o mundo estar virado de cabeça para baixo, mas a nossa casa não. A nossa casa está firmada na rocha. A nossa casa está firmada na rocha, que vão vir ventos e tempestades, mas ela vai permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a nossa casa está firmada na rocha que é Jesus. Nós seremos diferentes do que a cultura desse mundo. Nós manteremos as tradições do reino do Senhor nessa terra, firmados em justiça, em misericórdia, em lealdade, em verdade, Senhor, em saúde. Muito obrigada por essa manhã, pela tua palavra. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós amamos as tradições que o Senhor deixou para nós. Ela não nos é peso, mas ela é alegria para nós. O mundo quer falar que as tradições do Senhor, que o teu reino é pesado, mas ele é leve, é maravilhoso, é maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra nas nossas vidas. Nós louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje eu empolguei aqui, foi até, passei do tempo, né? Pastora Sandra, bom dia. E pedimos para todas aqui, né? E o mundo quer falar que essas tradições são pesadas, mas elas não, elas são leves. Elas são tão boas para nós, né? Ô Viviane, nós vamos fazer, né, aqui, para todas nós aqui, eu vou fazer um certificado de teologia, eu vou aí criar alguma coisa, a Gláucia tá aqui, nós vamos criar juntas e depois vocês vão poder ali colocar assim, o certificado dessas que a gente participou aqui, né? Eu sei quem que participou e nós vamos fazer esse certificado de mães teólogas, porque aquilo que o Espírito Santo tem ensinado para nós tem sido muito, muito bom, né? Verdade? Peço oração pela minha mãe, né? A gente tem decisões grandes para tomar essa semana e eu sei que o Senhor está à frente de todas as coisas. Muito obrigada. Vamos voltar agora para a gente poder ler o Bíblia todo dia. E eu vou chamar a Gláucia para a gente falar também de novo sobre tire a sua ideia do papel. Muitas mulheres, né, querendo aquilo que eu tenho vivido na minha vida, eu quero que vocês vivam também, viu? Nesse viver essa ciclicidade, tirar as ideias do papel, que seja qualquer ideia que você tiver para dentro da sua casa, na sua vida, a gente tem que tomar, né, os passos. Beijo, Tati, bom dia. Aqui, se você quiser participar da websérie, eu vou colocar o link nos stories, tá? Quando eu terminar o Bíblia todo dia, eu vou colocar lá, participe. Você que quer ficar livre da pílula, você que tem ovários policísticos, endometriose, mas você quer ficar livre da pílula, você vai entender o porquê que você tem que se livrar da pílula, você vai entender o porquê que você não pode ter os hormônios sintéticos e para você viver essa ciclicidade que Deus deu de presente para nós mulheres, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe. Eu vou colocar o link lá nos stories.